É nóis, tripulação rubro-negra e galera, a arbitragem brasileira nos últimos anos vem causando polêmicas e decepções no futebol brasileiro. Os clubes têm investido muito para melhorar a qualidade, né, do seu elenco, para melhorar a estrutura, né? Tem se feito novos estádios, né? Os novos estádios também que foram construídos durante a Copa do Mundo. As estruturas de alguns times têm melhorado muito, até o nível, né, dos campeonatos também tem melhorado no Brasil e os times continuam trabalhando, né? Tem uns ainda que não, ainda tem uns times ainda que tem muito que fazer ainda para melhorar, mas a gente já vê uma evolução, tem aí as novas SAFs, né, nos clubes aí, para tirar os clubes da falência, para aqueles clubes que estão quebrados, que não estão podendo investir no futebol, mas a arbitragem ela está sempre devendo, né? O VAR ele foi criado para auxiliar, para que pudesse se reduzir, né, os erros de arbitragem, para que pudesse se melhorar. Mas aqui no Brasil parece que as coisas só se complicam, parece que o VAR veio mesmo foi para atrapalhar, porque nada de evolução até agora, né? E isso causa muita indignação, né? Com a torcida, né? Que sofre com isso, com os dirigentes de clube, né? Também ao clube, né? Porque isso provoca, no final de uma competição, pode provocar uma eliminação, né? Pode provocar a perda de um título, né? Lá no final, 1 ponto, 2 pontos, uma derrota, uma vitória, que pode ser tirada por um erro de arbitragem, e isso dá um prejuízo muito grande no final de uma competição. E a gente vê que esses erros eles acontecem para tudo que é lado, sabe? Tem aquela coisa, às vezes as pessoas, tem dirigentes que falam que tem um esquema no futebol brasileiro, sabe? Mas aí quando isso aí só acontece quando o time está perdendo, quando o seu time está perdendo, quando o time está bem, quando o time é campeão, ninguém fala nisso. Mas uma coisa é certa, os erros eles acontecem constantemente. E parece que nada, parece que até eles tentam fazer alguma coisa, mas o efeito não aparece, né? E aí esse final de semana aí muitas coisas aconteceram, né? Já estamos na segunda rodada, né, do Campeonato Brasileiro e as polêmicas já aconteceram, né? No sábado, por exemplo, teve a goleada do Corinthians sobre o Vasco da Gama. Teve 2 gols anulados, né? E só que parece que tem um dos gols, dos gols que foi anulado, acho que foi o último que foi anulado, foi um gol legal, né? E teve também a expulsão do jogador do Cruzeiro também, no jogo contra o Inter, que foi um jogo fora de casa também. Querendo ou não querendo, isso aí agrega no resultado num resultado negativo, né? Porque você jogar uma partida com jogo a menos, né? Fica muito difícil, né? Você acaba fortalecendo o adversário, né? E a polêmica das piores aí da semana foi justamente o pênalti no jogo entre Sport e Palmeiras, né? Que o Palmeiras ganhou por 2-1, teve 2 pênaltis para o Palmeiras, mas o segundo, né, que já estava, o jogo estava empate, estava 1-1, um pênalti ali que o juiz estava próximo e teve ainda a interferência do VAR e foi revisto, mas que foi dado como pênalti. Isso aí causou indignação geral, né? Até próprios torcedores do Palmeiras, alguns torcedores do Palmeiras, né, que ficaram meio constrangidos, né? Também o ex-goleiro, jogador do Palmeiras, né? O goleiro Marcos também, que logo após postou um vídeo aí falando sobre a vergonha que foi o pênalti, né?
E outras pessoas da mídia palmeirense também admitiram que não foi pênalti, né? Mas, cara, isso é muito complicado, né? Parece que está muito longe mesmo de ser resolvido essa situação, né? Isso aí fica a critério da CBF, só ela pode resolver, né? Como melhorar a arbitragem brasileira. Tem gente aí como o presidente do esporte já assinalou que deveria se trazer árbitro de fora, né? Isso no passado já aconteceu em algumas partidas, né? Na década de 90, em determinadas finais assim, se trazia árbitro de fora, né? Mas é complicado, cara, é complicado, que isso aí já tem a ver, mexe na cultura brasileira, né, cara? Esse negócio de arbitragem sempre foi polêmico, né? Sempre tem o chororô por trás, né? Sempre tem as acusações, né? Mas é algo que realmente precisa ser feito, né? Se o futebol brasileiro precisa melhorar, tem que começar pela arbitragem, né, cara? Não é só os times se preocuparem, né, com ter grandes elencos, se estruturarem, né? Se a Federação Brasileira não fizer a parte dela, porque realmente se tem alguém que está devendo hoje no futebol brasileiro é a dona CBF, cara. Você está vendo aí o fracasso da seleção brasileira com treinadores, né, nas Copas do Mundo. Isso demonstra que realmente é um descaso, né, que a estrutura da CBF precisa ser melhorada, né? E a arbitragem é um desses problemas que precisa ser consertado urgentemente. Com as coisas que aconteceu no lance da expulsão do nosso jogador, que nem falta foi, né? Então, é lamentável que no futebol ainda acontecem essas coisas que deixa a gente muito contrariado e chateado. Esperamos que as autoridades tomem um posicionamento, né? E que vê o futebol como uma alegria do povo, uma coisa limpa, transparente, e não pode ter só um lado, né? Então, você tem o VAR, se paga, gasta caro, muito dinheiro com o futebol, nós temos investimento, trabalha a semana toda, aí chega aqui e encontra isso aí, nos contra, né? Tem nossa dificuldade, nós temos nosso problema com o nosso time, que realmente também tem seus erros, mas tem um jogador expulso, das condições que foi expulso, e sem nenhuma, nem falta foi no lance, né? Isso daí, PC? Não, isso não é pênalti. Não é pênalti porque a ação do Matheus Alexandre é uma ação que é na bola, olha só, ele toca na bola e depois ele não tem um movimento adicional para derrubar o Veiga. Ali é a continuidade de quem tocou na bola, boa, claramente na bola. Depois tem um contato com o Veiga, mas não teve assim uma ação adicional com força suficiente para causar impacto naquela queda do Veiga. E na imagem fechada, a gente olha só como o Veiga arrasta o pé. O toque, ó, claramente na bola, só bola. Depois tem um contato ali, que é a ação ainda de quem tocou na bola. Olha como o Veiga, olha só, ele deixa de correr, ele dobra o joelho, arrasta o pé. A reação do Veiga é de quem perdeu a bola. Que não vai chegar mais. De quem tentou driblar o adversário e não conseguiu, perdeu a bola.